Pode entrar em contato com a gente nos nossos canais aí, mas eu não digo nem a verdade, mas uma outra verdade, uma outra ideia, uma outra concepção diferente dessa que é colocado goela abaixo sem direito a questionar, como se fosse a verdade suprema. Mas explica uma coisa, eu sou leigo, né? Sabe disso. A ONU não é um organismo internacional. A ONU não é um organismo internacional que foi criado para promover, né, de uma maneira global, não só o desenvolvimento, como o respeito aos direitos humanos, e vai por aí afora. A ideia é essa, né? Não é para isso? Não. Mas na verdade... Deixa eu fazer um paralelo, porque agora o Omar mexeu, né, numa tecla que eu bato muito. Até eu vou ver. A ONU, ela foi criada única e exclusivamente para garantir a soberania dos países ricos sobre os demais. A ONU, ela foi criada pelos Estados Unidos, pela antiga União Soviética, pela França, pelo Reino Unido, que são os países que são detentores do poder de veto no Conselho de Segurança. Então, e pela China, que estava esquecendo. Você diria pela China. Que é uma escravidão velada, uma subjugação econômica? Claro, tá tudo por trás da economia. Poxa, a ONU ela não foi criada para... até agora. Então, e o problema, e aí que eu bato em cima, que nem os canais de televisão que poderiam colocar os estudos, que eles têm acesso a esses nossos estudos. Isso é público. Ele podia colocar esses estudos, ele não coloca. O único canal que eu vi colocando esse estudo, ele fala exatamente aquilo que eu falo. Já desde 2006 a gente dá essa palestra, a gente fala sobre isso, 2007, os nossos professores também. E foi no canal da Bandeirantes, no programa do Boechat, acho que no final do ano, programa livre, um professor da Universidade Federal do Piauí, se eu não me engano, que ele deu essa entrevista, ele fala exatamente disso daí. Agora, os outros canais não abrem para isso, eles exploram o aquecimento e não abrem para outra coisa. Você ainda consegue descolar alguma informação assim no YouTube, que é esse pessoal que dá palestra, escreve não sei o quê. Põe lá, né? A internet ainda é não, graças a Deus a internet é o melhor meio de comunicação para você pegar a opinião de vários lados diferentes, sem ficar dependendo da televisão. Posso fazer uma propaganda aqui do... Claro. Nós tivemos o privilégio de estudar com o professor Kenichiro Sugio, né? E ele um dos maiores é um dos geólogos mais respeitados do planeta. No mundo, A gente não está falando aqui do nosso meio, não. Ele é um dos caras, ele é para falar sobre o mundial. quaternário, né? Sim. Aos 1800 anos atrás. E ele traduziu um livro do japonês para o português. Ele traduziu o livro do Shigenori Maruyama, é isso? Então o livro do Maruyama se chama Aquecimento Global. É uma pergunta. Aquecimento Global. O livro é da Oficina de Textos. Você joga lá no Google, você acha. A edição que eu tenho aqui na minha mão, a primeira edição, é de 2009. Então nesse livro aqui ele vai falar sobre a Terra e o aquecimento, sobre dióxido de carbono, sobre o esfriamento, sobre os perigos, né, a inteligência humana para salvar esse planeta, né, não para salvar o planeta, que é uma ideia idiota que a gente tem, né? Salvar o planeta, ninguém vai salvar o planeta, né? Salvar a espécie humana. O homem não consegue destruir o planeta. Não, imagina, a não ser que a gente explodou uma bomba no meio do núcleo. Não consegue, né? É difícil. Para você exterminar o planeta. A gente consegue acabar com a espécie humana. Ele se recupera. Acabar com a espécie humana a gente consegue. Agora, destruir o planeta do ponto de vista causar físico. Causar um desequilíbrio muito grande. Isso daí a gente consegue com uma facilidade tremenda. Mas. Então, e aí é onde vem a missão desses países de se garantir economicamente no poder, não deixar com que outros países se desenvolvam e enfiar ideias toscas goela abaixo a gente. Quem que foi o protagonista disso daí? O Al Gore. Eu ia falar exatamente desse cidadão. Ele que foi o protagonista do IPCC, né? Ele que divulgou, que fez aquele filminho, que é por isso que eu bato em cima, minhas palestras são
aquecimento global uma mentira conveniente, né? Porque o filme dele. Mas será que o Al Gore tem algum interesse nisso? Além de se tornar presidente dos Estados Unidos? Eles não querem o crescimento dos emergentes, né? Dos países, vamos dizer, entre aspas, mais pobres, né? Eles querem continuar no domínio. Eles querem continuar no domínio. Exemplo, o Brasil. Brasil. Exatamente. Né? É um emergente. Que, apesar de hoje ele já estar vendo. E vai continuar emergente. Até quando, né? Até quando os Estados Unidos quiser. Hoje eles já estão tendo um outro olhar para o nosso país em virtude do petróleo. Eles retirarem o petróleo de um local muito, vamos dizer assim, complicado por causa das guerras e um monte de coisa que tem lá no Oriente Médio. Então, em virtude do nosso descobrimento aí, que aliás é um professor da Unesp que fez o primeiro furo lá do pré-sal. Pré-sal? Estudou lá com a gente. Um ex-aluno de geologia lá da Unesp. E então, em virtude do pré-sal, eles estão hoje já tendo um outro olhar, mais perto, né? Nós estamos mais perto dele. A desviar o comércio de petróleo para nós, né? Olhando para a gente com outros olhos. Mas porque benefício próprio também, né? Lógico. Porque eles estão numa região muito cheia de conflitos, cheia de problemas, que eles têm que entrar em guerra. Porque aqueles conflitos no Oriente Médio, se eles não comprassem, tudo financiado por eles mesmos. Não, aquilo é muita grana. Se não tivesse, oferir algum lucro. Se não tivesse, na minha opinião, eles explorando o petróleo de lá, será que eles estariam se metendo nessas guerras aí? De jeito nenhum. Kuwait, tem tantas outras guerrinhas por aí. De jeito que não nenhum. Não tem interesse nenhum para eles. Então, é por interesse. Então, por ele estar nessa região de muito conflito, dependendo do petróleo de lá, eles já estão vendo a gente. Imagina se houvesse algum conflito olhos. No Brasil. 2 segundos depois eles estavam aqui. Claro. Não tem nem como. Com aquela negócio, não vamos defender a democracia. Assim o cacete. Defender o dinheiro deles. Então, por causa do pré-sal, eles já estão tentando mudar a coisa e já começar a pensar no nosso produto, né, que é o petróleo. E começar já tentar explorar mais a gente do que eles lá no Oriente Médio. Então essa história de aquecimento global, olha só, é balela. Muita coisa do que se diz, Agora, o que eu falo também, deixar bem claro, porque uma vez a aluna me falou, eu falei para ela num dia, eu falei, o nível do mar não vai aumentar. Passou uma semana, que eu dei uma palestra, né? Aí a menina chegou para mim e falou, professor, o senhor falou que não ia aumentar o nível do mar. Eu não sei se você se recorda quando teve aquela tempestade muito forte que o mar invadiu a orla do Rio de Janeiro e invadiu até aqui em Santos. Falou, professor, é o nível do mar onde foi parar. Eu falei, não, peraí, isso daí não é nível do mar. Você tá confundindo com uma ressaca. Isso é uma ressaca, uma tempestade que isso sim vai aumentar nos próximos anos. Aí ele vai aumentar muito porque o que está passando o mundo? Realmente a temperatura está aumentando. Então, com o aumento de temperatura, você tem mais aumento de evaporação. Sim. A origem dos ventos vem da evaporação. Então você vai ter mais tempestade, você vai ter mais chuvas e o ressaco no mar. Então esse tipo de coisa vai acontecer com mais frequência. Você pode ver que dos 4, 5 anos para cá já está tendo um aumento de ciclone já na parte sul do Brasil, aqui para nós falando, né? Uhum. E tanto no sudeste também, aqui em São Paulo já chegou a entrar algum ciclone. Então esse tipo de tempestade ele vai aumentar, coisa que a gente não via tanto, o mar invadido a orla, assim, algum ressaco. Isso daí com certeza vai aumentar. Mas o nível do mar, que é onde ele está ali, a média dele todo ano, ele está ali naquela praia ali e tal. Não, isso daí os estudos pelo menos não indicam isso. Bom, no meu caso, o nível do mar não vai aumentar nunca. E outra coisa também que é uma pergunta muito frequente nas universidades, já que a gente está numa rádio e as perguntas são mais difíceis. Existem alguns lugares, que nem no Nordeste, por exemplo, algumas praias específicas que o mar está invadindo. Então, só que não é em virtude do aumento do nível do mar. Não, isso daí o mar está invadindo lá, mas por causa de um processo de erosão ou de adequação do mar naquela determinada região. Ali está havendo um conflito entre o mar e determinada praia. Você atribuiria, talvez, isso a uma inclinação do eixo da Terra? Nesse processo de erosão que eu estou falando das praias aí, não. Não, erosão não, claro. É que isso daí ou é um processo de erosão de algumas praias. Então, nessas praias específicas que acontecem em algumas praias do Nordeste, não é o mar. Em virtude de alguma movimentação que está tendo... Aí tem que ter um estudo mais, como é que eu posso falar? Mais pontual ali naquela área, né? Específico.
Eu não sei te dizer bem. Eu já li alguma coisa de alguns pesquisadores que estão procurando saber, mas é um conflito você vai fazer ali. Um estudo, uma adequação e vai local. Descobrir que alguma também interferência, é cíclico. Alguma interferência. Pode ser também. É? Ou alguma interferência que o homem teve em algum rio ou em alguma coisa que aconteceu ali próximo e está tendo uma mudança que o mar está invadindo outra praia ali e já está desertificando outra. Então é uma coisa específica. Não é em virtude de aquecimento global. Tira isso da cabeça. Você vê, né? Na semana retrasada, nós tivemos aqui o professor Marcelo Lambert com aquela conversa Teoria sobre Teoria dos Maias, lá 2012. 2012, né? De dezembro. Então a turma faz a teoria da conspiração. 2012, aquecimento melhor, né? global, não sei o que, tá, e vira uma meleca. Né? E na verdade, assim como lá no estudo lá dos Maias, não vai acontecer nada demais. É um ciclo. Ele não fala nada, ele só fala do ciclo que está se fechando. Ele não fala nada que está para acontecer, ele fala que está fechando um ciclo, só isso. E vai começar um novo aquecimento também. Né? Ele vai ter o seu ciclo, o seu auge. A temperatura nossa vai esquentar para os próximos 200 anos, é o que tudo indica, e depois a tendência é realmente cair. E aí que é o perigo. Eu acho que é muito pior, né? Olha, eu queria mandar um recado aqui para os nossos 9.876 ouvintes que nos ouvem neste momento. Ouvintes que nos ouvem, ouvintes que nos ouvem, né? E que não nos vê. Manda sua pergunta aqui pro nosso MSN, programa eagorajosé@hotmail.com, ou pelo Twitter, @progeagorajosé. Estamos aqui batendo um papo muito legal com o Valdecir Galvão sobre os impactos ambientais na Terra, sustentabilidade, né? Então vamos colocar aí as suas perguntas, certo? Bom, e aí vamos continuar aqui e agradecendo as 9.876 conexões até o momento. E eu vou pedir mais um gole de café aqui pro Sombra, um gole de café hoje, nessa noite fria, né? Pedindo quentão, né? Época de festa junina já. Por favor, deixar o Zé Ricardo aqui, que também tá junto. Pelo menos ele dá uma palavrinha aí pro pessoal, né? O Ricardo, ele tá tímido aqui do nosso lado, ele pode tomar a palavra também, fica à vontade. Aqui é um bate-papo muito descontraído, regado ao velho café. Então daqui a pouco a gente volta. Jack. O café Blackjack. Daqui a pouco a gente volta. O que nós vamos ouvir agora? Vamos soltar. Nervos de Aço. Não. Não? Águas de Março. Águas de Março. É que rima, né? Nervos de Aço com Águas de Março. Apesar daquela música lá. Sai toda estranha. Cadeira, hein? Sei lá. Por quê? E a gente tava tomando uma água. Voltamos aqui. A coisa já tinha ido. Mas tá tudo certo. Eu vou fazer uma pergunta enviada aqui para o ouvinte e vou passar o meu microfone para o José Ricardo, que também é turismólogo e também tem um mestrado em geociências e que também estuda impactos ambientais no turismo, né? Ele desenvolveu vários estudos ali na região de Ilha Comprida, né? E aí eu vou ler a pergunta aqui enviado e vou passar para ele. Então a pergunta é o seguinte: falando a curto e médio prazo, vai dar praia? Tudo é balela, então? Está tudo normal? O que o homem fez nos últimos 50 anos pode continuar a fazer que o seu habitat, a natureza, irá ter condições de se reciclar? Aproveitando para dizer essa questão aí, quando a gente fala do aquecimento global, que não tem embasamento, os dados do IPCC, todo mundo confunde, né? E começa a dizer, não, então o que vocês estão falando aí, vocês querem que então continue desmatando, vamos botar para frente, então não tem problema nenhum. O homem pode continuar destruindo, não. A questão não é tudo do jeito que tá. A questão não, a gente tem que deixar claro que o que a gente está dizendo aqui é que falta embasamento científico nas questões que estão sendo colocadas aí. Não que tem que descambar, que tem que desmatar. Isso daí a gente tem que pensar melhor
e verificar o embasamento das coisas, né? Mas esse embasamento científico, a gente viu agora